Olá, queridos irmãos, boa noite e obrigada mais uma vez pelo convite desta casa maravilhosa, que eu já me sinto fazendo parte, né? E eu fico muito feliz com esse convite, porque ao mesmo tempo que nós estamos assim matando nossas saudades, também estamos aproveitando do banquete espiritual, pois sempre estamos falando sobre a doutrina espírita. E antes de começarmos, vamos fazer uma leitura breve de uma página que a gente escolheu para a gente ajudar cada vez mais a preparar a ambiência. E aí nós faremos a nossa prece e entraremos com a apresentação do nosso tema escolhido para esta noite. O livro será O Caminho, Verdade e Vida, para a nossa página inicial, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 24, O Tesouro Enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Está registrado no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda a parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando o egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Por isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Aproveitando então a ambiência que conseguimos alcançar, mais ainda com esta leitura desta página, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, em nome da espiritualidade amiga, dos nossos orientadores espirituais, para que nós tenhamos sucesso na condução do estudo desta noite, para que este banquete espiritual ele possa realmente alimentar e saciar a cada um de nós, porque nós reconhecemos a necessidade de nos nutrirmos do conhecimento, do saber, principalmente dessa ciência imortal, dessa ciência, dessa lei universal, que nós ainda temos pouca intimidade. E por isso que o estudo nos clama para que nós venhamos a compreender cada vez mais essa ciência do infinito. Então, só temos a agradecer a Deus por já termos esta oportunidade, nesta encarnação, de começar a dar os nossos passos na compreensão dessa lei. Mas, Senhor, nós pedimos não só a compreensão, mas também que reforcemos o nosso ideal de melhoria, ao colocarmos em prática tudo aquilo que nós, à medida do tempo, vamos compreendendo. Sabemos das nossas dificuldades, ainda das nossas inclinações, mas pedimos também, Senhor, que reforce cada vez mais a companhia desses espíritos maravilhosos que nos acompanham e que sempre, incessantemente, estão nos inspirando ao bem, às obras excelentes, ao estímulo do amor, para que nós não venhamos a ficarmos desanimados no meio do caminho.
Reconhecemos que as nossas condições num planeta de expiações e provas atende a um chamado da nossa condição mesmo, da necessidade de evoluirmos. E que saibamos, Senhor, aproveitar essa oportunidade. Aproveitamos também para agradecer, mas também para pedir por toda a humanidade nesse momento. Estamos passando por grandes dificuldades, fruto muitas vezes de nossas escolhas, que nesse momento, Pai, nós estamos tendo a oportunidade de sempre fazer um caminho diferente daquele que até agora nós chegamos. Mas para isso nós precisamos muito de força, de fé e de coragem, para que sempre levantemos a bandeira do bem, acima de tudo, para que finalmente a Terra ela possa ser um lar que todos nós realmente buscamos e desejamos. Então, com esta prece, nós agradecemos, nós pedimos pela natureza, pelos nossos irmãos animais, mas também pedimos as bênçãos para que o estudo desta noite possa ser bem conduzido e que todos nós possamos aproveitar do alimento espiritual que já foi preparado para esta noite. Que a tua paz, Pai, esteja com cada um de nós, que assim seja. O tema que nós escolhemos para tratarmos esta noite será a nova era, e ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Eu tenho certeza que dificilmente alguém vai dizer que é não, mas vamos lá. Todos nós já ouvimos falar do cometa Halley, né? Basicamente, esse é um cometa que passa mais próximo da nossa Terra. E a sua vinda acontece a cada 75 anos. Porém, em 1910, as pessoas ainda não tinham bastante conhecimento sobre a rota desse cometa. E algo passeando pelo espaço e tão próximo à Terra, espalhou-se rumores de que o cometa colidiria com o planeta, causando assim a sua destruição. Por causa disso, muitas pessoas venderam seus bens, abandonaram suas residências. Alguns aproveitaram para fazer tudo que tinham vontade, mas não tinham coragem. Viveram como se fosse o último dia. Relatos como esses, não só do cometa Halley, mas de tantos outros que simulariam, enfim, os últimos dias do planeta Terra, ou o temido Armagedon, o Apocalipse, tem aos montes e nem é novo entre a gente. Tem alguns até muito infelizes, como no caso, por exemplo, de uma seita chamada Portão do Céu, onde o líder profetizou que um cometa de longa cauda passaria e levaria os seguidores para o espaço. O problema é que para ter acesso à nave espacial, que chegaria na cauda do cometa, teria que tirar a vida das pessoas. Em 1997 foram encontrados os corpos de todos os fiéis desta seita. Então nós vemos que a ideia do fim do mundo, de uma catástrofe de escala global, ela sempre chamou a atenção da humanidade, de certa forma até um fascínio. A gente vê que até no meio de entretenimento nosso, filmes foram produzidos destacando justamente o fim ou da raça humana ou desse planeta, enfim, e uma grande destruição, seja por um cometa, seja por alguma outra situação qualquer, que culminaria, enfim, no extermínio do que hoje nós conhecemos como o nosso sistema mundial. Mas por que será que tais ideias, tais sentimentos permeiam tanto entre nós? Por que parece que a humanidade sempre está buscando, que aconteça uma catástrofe, que o fim do mundo, como é chamado, ele venha a ocorrer? Será que a gente deseja realmente ser extintos do planeta Terra? Com certeza que não, né? Na verdade, se a gente for sair perguntando aí a cada uma das pessoas, se elas estão satisfeitas com o mundo onde elas vivem,
vamos perceber que as respostas serão quase que unânimes, né? Todo mundo dizendo que realmente preferia um mundo muito melhor, onde a vida fosse melhor para todas as pessoas, que estamos hoje num modelo que não é nada ideal de existência. Então, pela insatisfação que tem com o presente, é que muitos anseiam que, de repente, uma grande revolução se dê de maneira em escala global, para que os nossos sofrimentos que hoje nós vivenciamos, eles venham a acabar. Então, na verdade, não é vontade de desaparecer da Terra, mas a gente anseia por uma mudança, né? E muitas vezes essa mudança vem em forma de destruição em escala global. É como se a gente desejasse pegar um prédio que está em pé e que a gente não está satisfeito com a sua estrutura, botar tudo abaixo e começar um outro novo. Então, parece que é isso que realmente esteja movimentando a humanidade, a insatisfação com o atual sistema onde nós vivemos. E por isso, muitas vezes, né, chegamos com essa questão aí de uma terra nova, né? Uma nova era, mas através, é claro, de algo que, no estalar dos dedos, resolveria o nosso problema. Interessante é que esse sentimento a gente não tem só por agora, não. Nós trazemos isso como herança desde a época do povo hebreu, né? Que é um povo que nos marcou muito a sua passagem aqui no planeta Terra, e eles recebem até um destaque nas escrituras sagradas, pelo fato mesmo de terem revolucionado a nossa forma de ver a divindade. Porque até então nós considerávamos que Deus, ele existia nas várias formas, né? Como se existissem vários deuses. Cultuávamos o céu, a lua, o sol, o trovão, as tempestades, o vento. E aí, de repente, nos chega uma cultura de um povo que nos apresenta um Deus único. Isso é revolucionário. Então, eles têm um grande destaque na Terra, porque justamente ajudaram no processo de evolução da forma como enxergamos a divindade. Isso é considerado um grande passo, né, na nossa evolução. Mas apesar de tudo isso, ainda era um povo primitivo, né? Era um povo que, apesar de já trazer consigo a ideia de um Deus único, porém, ainda colocavam em Deus muito de suas personalidades. Então, é muito comum quando a gente folheia lá os escritos sagrados, né, do Antigo Testamento, nós vamos observar ele se referindo a Deus como homem varonil de guerra, muitas vezes se colocando na posição de servos, de escravos de Deus, né? Então eles tinham ainda uma visão muito dentro ainda dos conceitos de sua cultura e muitas vezes atribuindo a Deus as suas personalidades imperfeitas ainda. E para poder ajudar esse povo nessa caminhada, veio Moisés. Moisés ali preparou basicamente o caminho, porque trouxe, né, de uma certa forma, uma disciplina para esse povo. Moisés apresentava ali para eles o seguinte, já que eles traziam consigo a ideia muito firme de uma terra prometida. Era um desejo que permeava muito neles, e isso era tão real para eles que toda a vida deles era montada em cima dessa esperança. De se conseguir uma terra melhor, uma terra que eles herdariam, quase um paraíso perdido. E veio Moisés nesse cenário preparar esse povo para que pudessem assumir tal condição. Então Moisés, de certa forma ali, ele foi um legislador do povo. Porém, precisamos compreender que, se bem que traga ali consigo os germes das leis divinas de fato, as leis que Moisés trouxe para o povo era muito adaptada aos seus tempos, aos seus costumes. Então, a gente observa algumas limitações, porque hoje já não se aplicariam a nós.
Mas ali contém sim os germes de todo o conhecimento, de tudo que nós precisamos para começarmos a compreender e termos um conceito divino. Nesse ínterim, nós poderemos falar, obviamente, da figura de Jesus, nosso mestre querido. Porque Moisés começou então ali um trabalho. E Jesus, ele veio dar ali a continuidade desse trabalho de Moisés. Mas olha, esse estudo que nós estamos fazendo, Nova Era, está lá dentro do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem tratar: não vim destruir a lei. Foi o que Jesus falou. E foi o que Jesus fez. Ele não veio destruir a lei. Mas olha só que interessante como ele faz um apanhado, uma evolução do que já tinha sido começado por Moisés. Enquanto o povo hebreu já trazia a ideia de um Deus único, porém um Deus muito limitado à personalidade do ser humano, Jesus já traz um Deus na figura de um pai. Não mais a gente sendo escravos ou servos, mas herdeiros, filhos. E essa imagem que Jesus nos traz de Deus é revolucionária, porque até então a gente tratava Deus como algo distante da gente e não próximo. Mas quando ele retrata principalmente lá na parábola do filho pródigo, né, que Deus é aquele que perdoa, né, que compara Deus a um pai cujo filho se afastou, né, e fez tudo o que queria, e depois quando voltou o pai foi lá e abraçou, inclusive deu uma festa para recebê-lo. É essa a visão que Jesus queria nos passar de como Deus de fato nos enxerga como seus filhos e nós como irmãos de Jesus. Então Jesus veio trazer ali para a gente uma visão, não desconstruindo o que já havia sido feito por Moisés da estrutura da divindade, mas trabalhando melhor em nós os conceitos do que seria de fato a posição, né, dessa divindade em relação a cada um de nós. Mas e quanto ao Espiritismo? O que ele nos diz sobre isso? Sobre esse panorama mundial, o Espiritismo nos indica, sim, uma grande revolução. Mas não somente que virá, mas que de fato ela já acontece, ela já se opera. Porém, muito diferente do que muitos compreendem dos textos sagrados, tal revolução não se dará por meio de um cataclismo global, em uma data específica e de uma vez só, resolvendo todas as questões. Ela é um processo que já começou lá com Moisés, Jesus está dando continuidade e que o Espiritismo tem o papel de concluir, que é o de levarmos para uma nova era. Se formos observar, Jesus mesmo, quando veio falar da vinda do reino, ele nos preparava primeiramente o campo do nosso coração para que nós pudéssemos, enfim, entendermos o que seria de fato esse reino de Deus, né? Então, o Espiritismo ele vem nos dizer que essa revolução ela é antes moral do que material. Vamos observar o que fala justamente nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito disso? Assim diz: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna.
Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espírito a concluirá. Essa foi uma mensagem de um espírito israelita no ano de 1861. Então, se essa revolução, conforme o Espiritismo nos indica que já se opera, por que nós estamos vendo ainda muitas guerras, muitas desigualdades, muitos abalos realmente, até de ordem materiais no nosso planeta? Porque justamente nós estamos passando pelos últimos tempos, aqueles preditos por Jesus de fato. Nesse momento, nós vamos observar que estamos participando da grande colheita. O momento é agora. E é justamente nesses momentos em que nós vamos observar as palavras de Jesus se concretizando. Vamos relembrar então essa parábola, que é a do joio e do trigo. Lembremos que o trigo ele precisa crescer, mas que o joio ali presente, ele prejudica a colheita. Porém, ao invés de se cortar o joio lá no início junto com o trigo, é preciso esperar para que ele cresça, porque assim conseguiremos com mais facilidade identificá-lo. Uma vez assim feito, poderemos retirá-lo de maneira que não sufoque o crescimento do trigo. Então, nós estamos passando por esse momento. Esse momento que a Terra está vivendo agora, esse cenário, e que vou dizer, é uma combinação que é pandemia, são guerras, tudo isso corrobora para que nesse momento consigamos identificar de verdade quem é o joio e quem é o trigo. Porque são nas dificuldades que conseguimos ver se somos pessoas boas ou não. Se ainda nós deixamos que o nosso egoísmo, o endurecimento dos nossos corações, a falta de empatia com o próximo, elas ficam mais claras, são nessas situações. Porque é muito fácil a gente louvar a Deus quando tá tudo quando a nossa vida tá tudo um mar de rosa, sem nenhuma dificuldade. Mas é quando a gente passa pelo período das tribulações é que vamos saber de fato a que nós vimos. Se nós realmente temos uma fé fortalecida, se aquilo que a gente prega realmente a gente faz na prática. É muito comum a gente falar que a pandemia, por exemplo, ela modificou algumas pessoas. Na verdade, ela pode até ter modificado muitas pessoas, né? Porque diante de situações conflitantes, as pessoas podem até mudar o seu proceder ou o seu modo de pensar. Porém, o que a gente pode observar de verdade é que a pandemia, por exemplo, ela mostrou quem nós somos de verdade. Se somos solidários com as outras pessoas, se entendemos realmente a dificuldade do próximo ou se saímos atropelando a cada um. Então é nesse momento que nós vemos se realmente nós carregamos a bandeira da caridade. Então, por isso que nós estamos passando por um cenário na Terra que ele é decisivo. E é nesse momento também em que observamos os índices de maldade, de crueldade muito alto, porque é nesse período também que muitos de nossos irmãos estão recebendo a oportunidade de mudar o modo de ser, o proceder, para poder justamente terem essa oportunidade de melhoria. Alguns estão sabendo aproveitar, outros não. Então, não é que a gente esteja vendo que a Terra está dando um passo para trás. Na verdade, essa grande revolução ela se opera e é nesse momento. Claro que ainda não chegamos numa nova era, porque os elementos característicos de uma nova era, justamente a gente vai observar no pensamento e no modo de agir da maioria dos habitantes da Terra. Quando todos, tiverem os seus pensamentos voltados para o bem, se preocupando de fato com o próximo, aí sim a gente vai entender que chegou numa nova era. Porque não vai adiantar a gente esperar, vejam só a lógica da coisa, a gente esperar
que a revolução na humanidade vai acontecer através de um grande cataclismo global, né? E deixando aí, dizimando a maioria da população e ficando apenas alguns, se esses alguns que ficarem, eles não tiverem um proceder diferente do que hoje já existe. Porque senão a gente vai voltar para a mesma condição de hoje, que é o que a gente quer fazer diferente. Então, por isso que o Espiritismo vem nos dizer realmente que a revolução é antes moral do que material. E como é difícil a gente movimentar as massas, né? Nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, deixa bem claro que a gente não deve acreditar que esse desenvolvimento vai acontecer sem lutas. Lutas existirão. E ele diz que essas ideias, para atingirem a maturidade, elas precisam de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Tá bom, então quer dizer que a gente vai ter que pegar realmente nas armas, que a gente vai ter que realmente guerrear, lutar contra os nossos irmãos para que as nossas ideias, ou que as ideias que a gente acredita em serem benéficas, elas possam, na verdade, ali ser introjetadas? De forma alguma. Porque senão a gente vai estar fazendo aquilo que a gente, na verdade, está lutando, dizendo que é contra, mas está fazendo a mesma coisa. Na verdade, a gente pode tomar como exemplo Jesus. Foi um grande revolucionário e travou uma grande guerra. Só que, na verdade, a guerra que ele travava era no campo das ideias. Né? Jesus foi tido como uma pessoa, apesar de ser o mais pacífico. E olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, um segredinho. Perfeito. Não tinha pecado algum. E ele acabou sendo morto por nós. A sentença, o julgamento que Jesus sofreu, né, foi justamente de um criminoso, de uma morte mais indigna possível da sua época. E ainda até hoje, uma das mais violentas. Isso, gente, porque ele era perfeito e bom. E nós fizemos isso com ele. Isso ajudou a movimentar as massas, sim. Porque até hoje a gente fala dele. Essa é até hoje uma das maiores injustiças cometidas por nós. E até hoje nós carregamos isso. E Jesus não mexeu em sequer em espada ou em qualquer arma para atingir o próximo. Até o contrário. Quando Pedro mesmo, tentando defender Jesus ali dos soldados, pegou a espada, né, e arrancou a orelha de um dos soldados, Jesus vai lá e reconstitui, né, a orelha e deixa um aviso. Pedro, quem ataca com a espada, pela espada também é atacado. Então, a gente vê ali que existe a lei do retorno. Todos nós estamos inseridos nessa lei. Então, se a gente dá amor, a gente só recebe amor, né? E se a gente agir com violência, não vamos esperar que seja diferente conosco. Por isso que o campo, as lutas, né, que nós travaremos e que nós travamos é a do ideal, do bem, de uma postura que isso incomoda, sim, a muitas pessoas, incomoda justamente quem ainda não se predispôs a uma mudança. Né? Quem ainda olha o seu próximo como se fosse seu inimigo. Quem ainda quer buscar a paz através da guerra, o que é justamente totalmente contraditório. Então, nós vamos observar que estamos realmente, não precisamos de nenhuma previsão astronômica, né, ou de nada nos avisando que, de fato, nós estamos vivendo nesses tempos, porque estamos sentindo isso na pele. Mas esse é o momento de cada um tomarmos verdadeiramente uma posição. De qual lado eu quero permanecer? É o lado do bem? É o lado onde eu vou de verdade levantar a bandeira do bem, da caridade?
Mas a caridade que a gente está falando não é essa que a gente queira aparecer para os outros, para que as pessoas possam ver que somos pessoas boas. Mas é aquela que começa por nós mesmos, quando fazemos uma autoanálise, quando nós nos enxergamos e vemos os nossos defeitos e que precisamos melhorar. Porque às vezes nós estamos achando que já estamos, né, numa condição tal, né, que já poderemos almejar viver num planeta melhor. Mas basta que a gente possa se enxergar um pouquinho para que a gente veja que não. Vou dar um exemplo? Vou dar o meu próprio exemplo, é bem melhor. A gente falar da gente nosso puxão de orelha é bem melhor. Eu trabalho, a gente vê como a gente acha que está num nível e a gente não está. Eu trabalho próximo a uma penitenciária, né? E quando chega a época assim de ano novo, não, Natal principalmente, enfim, nós começamos a ver uma movimentação maior de pessoas visitando, né, os presos. E aí a gente vê uma fila enorme de pessoas, né, desde mulheres, crianças, idosos, né, e é muito comum nessa época, né, as visitas são mais intensas. E aí eu passando, né, de manhã para ir trabalhar, eu sempre passo ali e vejo essa movimentação e olha o pensamento que me veio à cabeça. Teve uma imagem que me chamou a atenção, que foi de uma mãe, parecia que era uma mãe, né, entregando algo para uma criança e dando orientações de como ela deveria fazer quando ela encontrasse, né, a pessoa que eles fossem visitar ali. Aí eu olhei aquela cena e falei assim, meu Deus, coitada dessas pessoas aqui fora. Tava um calor, né? Falei, coitada dessas pessoas aqui fora. Por causa do comportamento de outros que estão lá dentro, fazendo essas pessoas se submeterem a isso, né? Passando essa vergonha de estarem aqui se expondo no sol, no calor, né? Por essas pessoas que fizeram isso. Na mesma hora eu recebi um puxão de orelha que veio assim, ó, automático. Veio assim na minha mente. Pois é, você é tão criminosa quanto os que estão lá dentro, porque o planeta onde você está não deixa de ser uma prisão e nós, espíritos, vamos visitar vocês diariamente, para que vocês nunca se esqueçam de que vocês têm sempre alguém que vocês podem pensar e que pensam por vocês. Olha, isso caiu como uma pedra sobre mim, porque eu achava que estava sendo generosa nos meus pensamentos, me preocupando com as pessoas que estavam ali fora e julgando quem estava ali dentro, quando na verdade, se a gente for observar, todos nós somos os criminosos e que os espíritos benfeitores, os espíritos amigos incessantes nos seus conselhos, nas suas orientações, estão conosco, sempre nos visitando para mostrar, olha, você errou, mas você tem uma oportunidade de refazer o seu caminho a cada dia. Olha só. E justamente a atitude dessas pessoas que não abandonam seus amores apesar dos erros, não é essa imagem do pai que recebe aquele filho pródigo que volta? É aí o perdão. E tudo a ver, inclusive, com a página que a gente leu, né? Justamente a gente reclama da dificuldade do perdão, da dificuldade de se amar, da dificuldade de se compreender. Quando, na verdade, esse obstáculo quem coloca somos nós. Jesus já deixou aí uma receita muito pronta para a gente. E através do Espiritismo, temos já condições de, com facilidade, executar isso tudo. Então é muito complicado quando nós ainda não fazemos uma reforma íntima, quando a gente não olha para dentro de nós mesmos e observamos que nós precisamos mudar ainda os nossos pensamentos. Quando a gente achar que já estamos melhores, é melhor a gente ver, ó, tem alguma coisa errada, precisamos ver aí, porque tem ainda alguma coisa, né? Porque quem quer se melhorar está buscando sempre se alcançar, ter metas, ver aquilo que está se melhorando sempre, se aprimorando, né? Porque se nós realmente fôssemos
essas santidades em pessoas, estaríamos com certeza já num mundo melhor. Então, essa luta que nós travamos, primeiro é conosco mesmo, é contra as nossas más inclinações, contra os nossos próprios interesses, contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho. Quanto isso ainda é difícil. Mas, nesse sentido, o Espiritismo tem um grande papel. Eu acho muito bacana quando se traz aquela máxima, se tornou uma máxima para a gente, quando a gente fala assim, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Se nós entendemos o Espiritismo como sendo uma das ferramentas que a espiritualidade utiliza-se para que nós cheguemos a esse ápice da nossa revolução moral, se nós assim o compreendemos como tal, logo eu não posso acreditar que todo mundo vai ser espírita, mas que as ideias espíritas vão compor as religiões, farão parte do cotidiano, no geral, das pessoas. Porque ainda, enquanto nós não formos espíritos puros, ninguém vai pensar na mesma faixa, ninguém vai vibrar na mesma faixa, ninguém vai pensar assim, igual, não vai ter o mesmo nível. Então, abaixo disso, teremos sempre pensamentos diferentes, visões diferentes, mas não quer dizer que com isso nós não consigamos viver harmoniosamente. Esse que é o grande detalhe. E por isso, as pessoas se reúnem em agrupamentos religiosos distintos, porque elas vão pelas afinidades. Então, eles vão existir ainda porque existirão pessoas diferentes uma das outras. Porém, as religiões, os conceitos dos religiosos irão se refinar cada vez mais. Isso através das ideias espíritas, que cada vez mais farão parte das pessoas. Nós estamos falando aqui, gente, do espiritismo como lei natural. É uma lei que todos nós estamos submetidos. E essa lei, ela foi colocada em corpo doutrinário para que melhor viéssemos a compreendê-la. Da mesma forma que a gente estuda a lei da gravidade, o Espiritismo acabou tomando uma ideia de religiosidade porque ela também se esforça nesse sentido em fazer com que o ser se aproxime mais da sua origem, ou seja, de Deus. Porém, quando a gente vai falar efetivamente de religião, no contexto, no conceito que nós conhecemos de hoje, ele foge completamente a isso, Ele foge completamente a isso, porque a gente não tem a questão de sacerdócio, a gente não tem a questão dos ritos, Por isso mesmo, os que hoje estão à frente, em posições de destaque dentro dos meios espíritas, eles não podem ser endeusados e nem podem receber a autoridade da doutrina, porque quem tem a autoridade da doutrina são os espíritos que a trouxeram. E tudo isso é permeado através das leituras que nós fazemos, Porque ninguém pode dizer que trouxe o espiritismo, porque ele foi espalhado em cada ponto da Terra pelos espíritos na sua pluralidade. Então é isso que nós precisamos observar. E nesse sentido, a contribuição da doutrina espírita é fazer-nos enxergar cada vez melhor a nossa condição quanto pessoas, quanto indivíduos e espíritos que nós somos. O espiritismo veio descortinar assim para a gente que existe uma relação da humanidade com algo além dessa existência que nós temos, porque quando nós nos focamos somente nessa existência, de fato, parece que é muito dificultoso e a ideia da nova era parece realmente muito distante. Mas tomando por conhecimento que somos espírito e que volveremos ao mundo espiritual e vice-versa, isso já muda bastante. Inclusive o espiritismo, ele veio realçar os ensinamentos de Jesus, porque sem esse elemento que é o espiritismo, muitas passagens de Jesus, elas ficam ininteligíveis. Como, por exemplo, quando ele vai lá falar do nascer de novo em sua conversa com Nicodemos.
se nós não compreendemos que ele fala ali da reencarnação, fica muito difícil que nós venhamos a compreender essa renovação de ciclo cada vez que a gente entende ser necessárias para que nós possamos ser pessoas melhores. Temos oportunidades sempre e que tudo não acaba numa única existência. Então o Espiritismo ele veio ali executar, concluir as palavras de Jesus, porque sim, ele nos dá um consolo. Porém, para que nós consigamos realmente instrumentos que nós também nos colocamos quando abraçamos a doutrina espírita, precisamos compreender o papel que nós possuímos na divulgação da doutrina. Né? Nós não podemos nunca nos esforçarmos para fazer prosélitos, essa nem é a ideia, né? Muito menos violentar a ideia do outro, mas nós podemos ajudar sempre o outro a chegar ao nível de compreensão, né? Sem precisar, inclusive, atingir o que ele entende da religiosidade dele. Um exemplo desse, a gente pode também dar, aconteceu até essa semana. Tem um colega meu de trabalho que ele não acredita em reencarnação, então eu não vou nem entrar no mérito de ficar incutindo nele a ideia de reencarnação. Mas olha só que interessante, ele casou recentemente, casou na pandemia, ele e a esposa desejam ser pais, mas ele quer ao mesmo tempo filho biológico, mas também ele quer filho adotivos. Mas ele estava conversando comigo essa semana que ele tem um certo receio, no caso de receber um filho adotivo, que eles não querem pegar crianças assim, novinhas não. Eles querem pegar uma criança um pouquinho maior, até porque são as que sempre ficam mais de lado, né, na hora do processo adotivo. E ele estava comentando do receio que ele e a esposa têm de repente, uma criança que já vem muito marcada, né? Porque já, com certeza, já o fato de estar ali no orfanato já traz um peso para aquela criança, de passar por aquela situação, né? De que pessoa eu vou estar recebendo na minha casa? Será que essa pessoa vai se revoltar contra mim lá na frente? Enfim, esse era o receio dele. E ele disse mais, eu tenho medo, inclusive, de dar uma educação e no final aquela pessoa não souber aproveitar e se perder, enfim, tornar um criminoso. Aí eu me virei para ele e falei assim, você é filho único? Ele, não. Falei, então, você deve ter outros irmãos, então, né? Aí eu pergunto a você, vocês foram educados pelos mesmos pais? Ele, sim, a mesma educação que meus pais me deram para os meus e deram para os meus irmãos também. Falei, todos vocês acabaram igualzinho na vida? Aí ele falou assim, não, assim, se bem que ninguém, né, virou criminoso até onde eu saiba, mas a gente, cada um, né, teve sua personalidade, a gente tomou rumos diferentes na vida. Falei, pois é, apesar da mesma educação que vocês receberam, né? E a gente ainda pode observar, como mesmo você citou, que existem também pessoas em outros seios familiares que recebem uma boa educação dos mesmos pais, mas um vai lá e se torna criminoso e outra pessoa de bem. O que influiu para que aquele indivíduo tomasse um rumo diferente, apesar de terem a mesma educação? O que você acha que pode ter interferido? Não parece aí que cada indivíduo já vem com uma certa bagagem também, né? Como se tivesse vindo ali com algumas informações, de maneira que, apesar da educação, né, que ele venha a receber, isso vá modificá-lo um pouco à frente, mas talvez possa também não fazer diferença na vida dele? Aí ele falou, é verdade. Falei, você começa a observar que os indivíduos têm tendências, né, e inclinações que muitas vezes vocês podem observar até mesmo antes da educação surtir efeito. Da onde vem isso, né? Porque os seres humanos são diferentes uns dos outros, não é mesmo? Aí ele, é verdade. Falei, então não tenha receio de receber uma criança adotiva em seu lar, porque da mesma forma que você não sabe no que ela vai se tornar, muito menos você sabe que filho biológico você também está recebendo em seu lar. Porque apesar da educação que você vai se esforçar com certeza, você e sua esposa, para fornecer a essa pessoa, você também não tem garantias nenhuma de que ele vai aceitar os conselhos que você for dar. Às vezes, o filho adotivo
se saia muito mais obediente, se torne muito mais afinizado a você do que às vezes o seu próprio filho biológico. Então não tenha medo, simplesmente faça a sua parte, ame e eduque. Ele, é verdade, eu nunca vi por esse ângulo, tem razão. Aí a gente vê, eu falei de espiritismo? Não, porque se eu falasse de espiritismo, eu ia falar assim, olha, a reencarnação explica isso aí, né? Da onde que vem essas tendências e inclinações, né? Nós vivemos antes, tivemos bagagens. Mas não, eu deixei ali as ideias espíritas. Em momento algum, ele se sentiu agredido no que ele acredita, na fé dele que ele abraça, mas eu convidei ele a pensar pela lógica e pelos fatos, porque é isso que os espíritos fizeram conosco, né? Eles, antes de a teoria surgir sobre a doutrina, nós vimos primeiro a prática, os fatos, para depois vir a explicação desses mesmos fatos. Então, se nós soubermos convidar as pessoas a raciocinar, a meditar no que elas já vivem, né, e trazer consigo ali um raciocínio lógico e reconfortante, nós vamos observar que são as ideias espíritas e já se fazendo, né, entre a gente, sem que a gente precise dizer que somos espíritas ou que a ideia daquela pessoa esteja errada ou não. Porque, na verdade, esse que é o interessante. Quando Kardec, isso que inclusive, gente, me fez amar o espiritismo, de verdade, né? Porque eu também vim de outras correntes religiosas, passei bastante tempo da minha vida, né? E aí, quando eu peguei, e é claro, eu queria outras explicações, né? Em algum momento me explicou, mas depois já não me satisfazia mais, eu tive que buscar. E aí, no Espiritismo, eu consegui encontrar. Mas quando eu vi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, que ele perguntava assim, de tantas religiões que tentam, né, que se levam o título de serem a verdadeira, dessas, qual que seria de fato a verdadeira? E aí, se a resposta dos espíritos fosse dizer que o espiritismo que era o verdadeiro, eu ia sair na hora, porque eu sempre achei essa multiplicidade de correntes religiosas uma riqueza do ser humano, são as várias formas de se enxergar Deus. E aí, quando os espíritos respondem, aquela que tem por objetivo transformar a pessoa em algo melhor, em homem de bem, essa é bem vista aos olhos de Deus. Nossa, eu me apaixonei. E por aí a gente vê que o espiritismo não é o futuro não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões, porque as ideias espíritas começarão a transformar e a refinar cada vez mais as pessoas, porque, na verdade, ele é uma lei natural que todos nós estamos inseridos nele. Porém, para que o espiritismo, voltando à questão do seu papel, mas principalmente dando um destaque aí para nós espíritas que já abraçamos a doutrina, nós precisamos sempre relembrar as palavras de Kardec na Revista Espírita do ano de 1861, de dezembro. Sempre que eu tenho oportunidade nas nossas conversações, eu tento sempre trazer esse destaque dessa matéria da Revista Espírita, porque eu acho que o espírita ele nunca deve esquecer. Eu vou ler um pequeno trecho dela, porque na verdade ele é bem extenso, mas eu vou trazer aqui uns pontos que eu achei de destaque, de suma importância para nós espíritas, justamente porque acreditamos ser o espiritismo essa ferramenta de revolução. Olha o que se diz. Tendo como objetivo a melhoria dos homens, o espiritismo não vem recrutar os que são perfeitos, mas os que se esforcem em o ser, pondo em prática os ensinos dos espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que deseja seriamente atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça as suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de emendar-se. Para ele, o espiritismo é uma verdadeira regeneração, porque rompe com o passado, indulgente para com os outros, como gostaria que fossem para consigo. De sua boca não sairá nenhuma palavra malevolente nem ofensiva contra ninguém.
sendo a unidade de princípios uns dos pontos importantes, não pode existir naqueles que, não tendo estudado, não podem ter opinião formada. Assim, a primeira condição a impor, caso não queiramos ser interrompidos a cada instante por objeções ou perguntas ociosas, é o estudo prévio. Então, é o artigo que trata a organização do espiritismo. Lá, Kardec dá mais de 30 orientações para que nós espíritas saibamos nos comportar no cenário atual, fazendo com que o espiritismo de fato seja essa ferramenta que leve o consolo e não o contrário, né? O espírita enaltecendo violência, o espírita acreditando que a gente tenha que passar pela maldade, para que a gente possa chegar a um novo horizonte, não compreenderam de fato o que a doutrina diz. Porque os espíritos falam que todos nós precisamos passar e vamos ter que passar pela fileira da ignorância. A maldade é uma opção. Kardec fala que, às vezes, é preciso a gente chegar ao fundo do poço para que a gente possa sentir a necessidade de mudar. Mas se nós, desde o início, tomássemos um caminho diferente, não precisaríamos passar por todas as dificuldades que nós estamos passando hoje. Então, nós vamos observar que se hoje a gente passa por tantas dificuldades, são frutos da nossa escolha. O sofrimento é inerente ao nível de imperfeição. Então, quanto mais ainda nos afundamos nas nossas falhas, mais sofrimento será convertido. Porque justamente isso é a lei matemática da vida, né? A cada um segundo as suas obras. Só que a gente não precisaria chegar a esse nível irrespirável que nós estamos para que precisássemos entender que nós não queremos mais sofrer. Mas se já chegamos nessa condição, que então saibamos aproveitar o momento para enxergar que precisamos de mudança. É isso que nós precisamos. Porque desde o início houveram espíritos que buscaram um caminho já da retidão e mais rápido chegaram ao Pai. Passar por dificuldades, sim, faz parte da vida material, porque a vida material, ela traz dificuldades porque ela se opõe à natureza espiritual. Ela está aqui para nos movimentar, para fazer com que a gente se exercite e a sobrepuje. Não o contrário. Então, a vida material traz dificuldades por si só, naturais. Agora, vamos colocar aí de 100%? Vamos dizer que 20% são as dificuldades materiais. O outro restante é tudo culpa das nossas más escolhas. Então, quando a gente vê que um espírita, por exemplo, quando vê uma pessoa que está passando dificuldade na vida, e a gente fala assim, isso aí, foi fruto das escolhas dele, então ele tem que passar por isso. Eu não estou entendendo nada da doutrina, porque uma coisa é a doutrina me explicar por que estou passando por determinadas dificuldades, mas nunca me isenta de fazer o bem e de abreviar a dor do próximo, porque ela justamente me diz que eu estou junto com os demais para que eu possa exercitar a caridade. Então, quando a gente vê alguém passando por dificuldades, a gente nunca deve dizer, está passando por isso porque simplesmente escolheu, então vamos deixar ele seguir o curso das provas dele, das expiações dele. Não! A gente começa com o espiritismo a entender que é uma razão, que Deus não é caprichoso, que aquele sofrimento, inclusive, é temporário e que, se eu já tenho condições de observá-lo, eu posso também fazer alguma coisa para contribuir para abreviá-lo. Porque aquela pessoa está a caminho comigo para que eu possa justamente exercitar o amor. É por isso que justamente muitos espíritos ainda embrutecidos estão sendo trazidos ao planeta para que eles possam conhecer o amor naqueles que já possuem, para que eles possam ter uma visão diferente da vida, porque se eles continuassem só no mesmo meio de embrutecimento, eles nunca vão se tornar pessoas melhores se eles não puderem ver algo diferente daquilo que eles conhecem. Então é por isso
que nós estamos aqui, todos solidários uns com os outros, entendendo que a doutrina é para nos esclarecer, nos consolar e fazer com que nos tornemos instrumentos melhores, para que assim possamos gozar de uma verdadeira nova era, onde todos os pensamentos e todos os nossos atos, eles serão voltados para o bem. Então, eu espero muito sinceramente que os irmãos tenham apreciado o nosso estudo dessa noite, que sirva de reflexão para cada um de nós. Eu me coloco principalmente nisso, que de vez em quando, como aquele pensamento que eu tive lá, né, dos visitantes dos presídios, eu também me reconheça cada vez mais como uma pessoa que precisa melhorar e vigiar os pensamentos e orar nesse sentido. Então, eu agradeço a energia dos irmãos e, mais uma vez, o convite desta casa maravilhosa, que seja abençoada e que continue sendo mais um polo de regeneração para esse planeta através da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus.